Em Mirassol, o Colorado volta a decepcionar e perde por 3-1. E a luta contra o rebaixamento volta a ser pauta dentro do Campeonato Brasileiro. Uma atuação horrorosa e os jogadores falam em falta de atitude. Quero repercutir o que foi o vestiário do Inter após mais uma derrota no Brasileirão. E, claro, projetar a final de Copa do Mundo que o Colorado terá no próximo domingo contra o Sport no Beira-Rio. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, gente, vamos trocar uma ideia então, afinal, né, o Colorado perdeu mais uma dentro do Campeonato Brasileiro e aquela ilusão que a gente criou a partir do bom resultado e do bom desempenho contra o Botafogo no último jogo, antes da parada dos jogos amistosos de seleções, foi tudo por água abaixo. Afinal, o Colorado perdeu por 3-1 para o Mirassol e poderia ter sido muito pior. Afinal, o Mirassol tirou o pé em vários momentos do jogo, preservou alguns jogadores no segundo tempo e, bom, né, o Inter não foi nem sombra daquele time que foi bem contra o Botafogo e a gente vai repercutir, óbvio, né, a rodada do Campeonato Brasileiro que mantém o Inter na 15ª colocação do Brasileirão e faz, né, com que a gente volte a olhar para baixo e a perspectiva seja realmente de fazer os pontos necessários para se manter dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Quero falar sobre tudo isso com vocês em nome da Mais Ágil Assessoria, onde você antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de burocracia. Então, tá pensando em fazer um investimento, pagar um boleto que está atrasado? A Mais Ágil pode te ajudar no link que está aqui na descrição e no WhatsApp que eu estou deixando na tela para você. Turma, vamos lá, né? Porque eu não gostei da escalação, mas eu dei o benefício da dúvida ao Ramon Dias. Afinal, ele fez o Inter jogar futebol que não fazia há muito tempo naquele duelo contra o Botafogo. Achando, né, o esquema com 3 zagueiros, liberando o Bernabé, liberando o Aguirre, né, tendo o Carboneiro e Vitinho, né, como escapes de velocidade, o Alan Patrick, né, surgindo como um falso 9. E ele tentou repetir isso, né, pelo menos na estrutura tática do jogo, né? Mas na característica dos jogadores, isso não foi o que aconteceu. Romero foi o escolhido e não deu certo. O Mirassol, desde o primeiro momento do jogo, teve, né, as principais ações, teve quase 5 ou 6 escanteios com menos de 10 minutos e, bom, né, chegou a abrir o placar e no personagem do jogo, de forma negativa. E eu não tenho como colocar só na comanda de um jogador, mas eu também não posso dizer que não passou por ele o resultado de 3-1 quando ele falha nos 3 gols. Eu estou falando do goleiro Antony, que é um jogador que tem um ano bom de Campeonato Gaúcho, né? É um goleiro que ergue o título do Gauchão, visto que o Rocher não está apto em nenhum jogo da temporada no Campeonato Estadual, mas, né, o Antony é um goleiro inseguro. E o gol que ele toma, né, no primeiro gol é uma falha onde ele consegue falhar duplamente. Ele dá um escanteio totalmente de graça numa bola que ele tenta sair por baixo, adianta um domínio e coloca a bola para a linha de fundo e depois é um lance bizarro, né? Ele dá um tapa na bola para dentro do gol. Para mim, né, por mais que o árbitro da partida tenha dado o gol do Neto Moura, para mim é gol contra do Antony, né? Ele espalma a bola para dentro do gol num lance bizonho, ridículo, que coloca, né, o Mirassol na frente do placar. O Inter chega até a empatar o jogo, numa falta cobrada pelo Alan Patrick, que termina com o gol do Thiago Maia, e foi só o que o Inter fez no jogo, gente. O Inter tem uma ou outra finalização, que a gente pode lembrar aqui, mas o Mirassol teve todo o domínio. E aí o segundo gol, para mim, escancara também o que é o Inter defensivamente, né? A gente tá falando, gente, de um time que dentro do Campeonato Brasileiro tomou 41 gols em 27 jogos. 41 gols em 27 jogos do Campeonato Brasileiro. Cara, nem no ano que o Inter foi rebaixado em 2016, o Inter tomou tantos gols assim. Então a defesa sendo uma peneira e tomando 3 gols, né, com 3 falhas do Antony, o segundo gol, né, com a ajuda do Bruno Henrique, o Aguirre que deu todo o canto para o Reinaldo finalizar, ou, né, no drible curto, né, e óbvio que o Bernabé tomou do Negueba também no terceiro gol, fica difícil, né? Por mais que o ataque tenha feito o seu gol, né, tu toma 3 gols, é complicado. Então, para mim, é muito claro que o principal problema do Inter segue sendo defensivo. Tem um goleiro inseguro, né, um goleiro inconfiável, né, que faz com que, para mim, já no jogo contra o Sport, a gente tenha que ter o Ivan no gol. Eu não sei se o Ivan é bom goleiro, se ele treina bem, mas o fato é que o Antony não pode ser o goleiro do Inter no final de semana. Isso também é uma proteção, o Antony.
que pode ser um guri de potencial, já mostrou isso no Inter ano passado, mas como o Inter tem um objetivo muito claro, que é escapar da Série B do Campeonato Brasileiro, o goleiro do Inter tem que ser um goleiro confiável, ou alguém que não esteja sem confiança. E para mim o Ivan tem que jogar no final de semana e o Antony tem que dar uma esperada, visto que o Rocher ainda dificilmente vai ter condição de estar à disposição. Foi o que eu disse, né, também o Ramon Dias na sua coletiva após o jogo. Além disso, tá? O Inter não vai ter o Romero, né, que tá suspenso. Para mim, né, que gosto do Romero, mas também não vai fazer uma falta, né, visto o rendimento que ele teve aí no duelo contra o Mirassol, e o Carboneiro vai voltar. Então, teoricamente, né, são boas notícias para a decisão que o Inter vai ter contra o Sport Recife. E aqui eu sei, cara, a gente tá puto, a gente tá chateado, a gente tem N problemas e alvos para falar aqui da temporada do Internacional, de um departamento de futebol incompetente, de um presidente incompetente, né, e que foi omisso, né, na janela de transferências do Inter, e é o principal culpado por tudo que está acontecendo com o Internacional, por jogadores que não assumem a responsabilidade, que cometem os mesmos erros em vários jogos aí da temporada, mas domingo a gente tem que estar junto. É final de Copa do Mundo contra o Sport Recife, domingo 6h30 no Beira-Rio. Sei que tem promoções de ingresso para sócio, para não sócio, então você que vai ao Beira-Rio ou está na dúvida, vai no estádio, cara, porque o Inter sozinho não vai ganhar do Sport Recife. E aqui eu não quero transferir a responsabilidade para ninguém. Só estou dizendo que nesta reta final de Campeonato Brasileiro, o fator local vai ser o fator decisivo. Vamos pegar o jogo de hoje. Hoje tem Vitória e Bahia, que jogam lá no Barradão, o jogo 9h30 da noite. Se o Vitória tem alguma possibilidade de escapar da Série B, é por jogos dentro de casa. E vai ser uma fumaceira, e a torcida vai comprar junto, também com N críticas ao trabalho da direção do Vitória, aos jogadores do Vitória. O Santos ontem ganhou do Corinthians na Vila Belmiro e respirou, jogou em casa, fez valer o fator local. E o Inter vai ter que ser dessa forma, gente. Porque o Inter contra o Sport, que é o lanterna do campeonato, no Beira-Rio, sozinho não vai ganhar. Vai ter que ser com bafo na nuca, com incentivo, né, dentro das quatro linhas e fora do campo também, tentando levar esses jogadores no colo. E depois, né, lá no final do ano, quando o Inter completar a pontuação exigida para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, bom, aí a gente conversa, tem muita reformulação para fazer, não pode ficar ninguém do departamento de futebol. E também, né, a gente vai ter que conversar bastante sobre o grupo de jogadores. É mais uma reformulação que o Inter vai ter que passar, né, depois de tantos fiascos que a gente está vendo aí na temporada. Mas o fato é esse, tá? Porque o Inter precisa desses 3 pontos contra o Sport, porque depois temos o Bahia fora, e aqui eu não vejo o Inter ganhando ponto algum, e tem o Fluminense também no Maracanã, onde eu também não vejo uma perspectiva, visto que o Inter perdeu os 2 jogos em casa esse ano para o Fluminense. Perdeu no Beira-Rio por 2-0 no Brasileirão e por 2-1 na Copa do Brasil, ainda, né, sob o comando do Roger Machado. Inter 15º, 32 pontos, Vitória tem 25, então pode ir a 28 e essa distância pode encurtar para 4 pontos. Então a nossa torcida nesta quinta-feira é pelo Bahia, né, para que ele consiga ganhar e o Inter respirar aliviado, não por sua competência, né, mas muito pela incompetência alheia. Falando um pouquinho, tá, do que foi a zona mista e a entrevista, né, da família Dias, do Ramon Dias. Ramon ficou muito incomodado, né, com erros, muitos erros, né, em vários aspectos do jogo. Uma equipe que não foi intensa, derrota justa, e o Inter foi superado em todos os aspectos pelo Mirassol. O Emiliano Dias também foi na mesma linha, dizendo que foi falado durante a semana que o Inter não ganharia se jogasse com 99% de intensidade e foco, e que não foi isso que aconteceu. Então, como o Inter não esteve 100%, perdeu o jogo, perdeu duelos durante o jogo, foi desorganizado e tem muita coisa para ajustar, e que o que resta, né, é colocar a cara e trabalhar para que o Inter tenha uma resposta diferente no domingo contra o Sport. Chegou a dizer também, tá, o Emiliano Dias, que o Inter fez um jogo muito ruim e que terá, né, uma decisão contra o Sport e o objetivo é jogo a jogo. Sabemos que o Inter não pode estar nessa situação, não tem desculpa, foi um jogo horrível, temos que seguir trabalhando, e não vai falar individualmente sobre jogadores porque seria uma covardia. Ele foi perguntado, tá, em alguns momentos sobre alguns nomes em específico. Rocher, segundo ele, né, está trabalhando na sua recuperação e ainda não tem prazo, mas a comissão ainda conta com ele para 2025, pelo menos foi o que ele deixou a entender. Sobre Prado, disse que está trabalhando há 5 dias somente com a comissão técnica, que fez um bom jogo-treino, mas que o momento era de outros jogadores, mas que ele vai ser oportunizado e que é um garoto de muito futuro.
Falou também sobre o Ivan, e aí foi quando ele disse que não queria ser covarde de colocar, né, um jogador individualmente a ser o responsabilizado na coletiva, mas que tudo vai ser avaliado internamente. Então, assim, gente, é um tempo de muito trabalho para o Inter. Quinta, sexta e sábado o Inter tem que ajustar muita coisa para ganhar do Sport Recife e voltar a respirar aliviado na tabela de classificação. Tá bom? Então esse é um resumo do que foi o desastre do Inter lá em Mirassol. Lembrando que esse conteúdo tem o apoio da KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. Lembrando, uma casa para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade hoje, né? Toda a nossa fé vai na vitória do Bahia contra o Vitória. Lá em Salvador tem jogo também do Fluminense, né? Pelo Campeonato Brasileiro, contra o Juventude no Maracanã. E a gente vai palpitando e se divertindo com responsabilidade lá na KTO. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!